Com vocês é a consagração das finanças, né? E eu queria convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmo de número 128. Salmo 128, pensando no tema proposto para esses dias aqui de vocês, pensando no que ouvi a Suca falar, não tive o prazer de estar ontem com vocês, ouvindo o pastor Osmar. A gente estava na comunidade numa missão, né, Fabiana? Mas eu pensava nesse texto. Eu enxergo esse texto de Salmo 128, verso 1 ao verso 4, como o ápice, o auge da experiência humana. Em todas as áreas, incluindo a área que eu vou falar com vocês. E o Salmo de número 128, do verso 1 ao verso 4, nos diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Olha só agora aqui. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Isso aqui é o auge da experiência humana. E eu entendo que nada na nossa vida pode ser mais extraordinário do que essa experiência. Ter a bênção do Senhor sobre a nossa família e sobre tudo que nós fazemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre finanças e tem a ver com isso que nós lemos aqui. Porque nós vivemos numa sociedade em que tudo compete. Vivemos numa sociedade em que tudo toma nossa atenção. Vivemos numa sociedade em que essa sociedade, ela dita o padrão de como nós temos que viver. As redes sociais, elas nos mostram isso. Porque a rede social é um recorte, um frame da vida de alguém que não é aquilo que é a realidade de vida dela, mas ela posta aquilo e você olha aquilo e você fala: eu queria viver como essa pessoa. Olha a viagem que ela está fazendo. Ela tira foto na Praia Grande e marca Miami Beach. Você fala: olha, eu queria ter essa vida. Não é verdade ou não é? Mas a cultura dita o padrão para nós. E pesquisando, olhando, o Nando falou, eu falo muito, a gente todo ano nós temos uma série dedicada sobre finanças da comunidade. Esse ano nós falamos em fevereiro. E eu fui fazer uma pesquisa de algumas matérias que falam sobre isso. E aí eu achei algumas matérias, ó. Olha um pouquinho do recorte do que a mídia, do que os meios de comunicação nos trazem. Rico aos 30. Quem aqui tem 30 anos? Quem tem 30 anos, levanta a mão. Ficou rico? Ainda não. Tá. Faça o seu primeiro milhão. Aí depois, como fazer seu dinheiro render mais? Aí nós temos pai rico e pai pobre. Aqui, o seu primeiro milhão. Eu não tenho 1 milhão ainda, irmãos, mas né, as revistas ensinam. Aí ali, ó, 20 anos para ficar rico. Quem ficou rico em 20 anos aqui? Ninguém. Aí se você não ficou rico até os 30, você vai ficar rico até os 40. E assim nós vamos tentando. Aí aqui, ó. Aí, ó, não deu certo nenhuma. Você bateu 40. Aí você vai ler essa aqui, ó. Milionário em 10 anos. Você vai diminuindo. Aí essa aqui que é mais. Essa aqui falou comigo. Quer cortou um pedacinho aqui? Pense rico para ficar rico. Irmãos, eu já pensei tanto em ficar rico. Mas eu nunca fiquei rico. Quem aqui já pensou nisso? Alguém ficou? Essa aqui também, ó. Eu tô tentando fazer esse exercício aqui, ó. Desperte o milionário que há em você. Isso aqui é um recorte só. Tinha muito mais. Muito mais. Só que o que acontece? A nossa cultura, ela dita um padrão.
ela desperta em nós o desejo por ter cada vez mais. Mega da Virada. Estava vindo para cá aqui de manhã e estava falando lá, prêmio da Mega Sena, 60 milhões de reais. Para fazer sua aposta, é somente 5 reais. E nisso, você fala, está aí uma possibilidade. Só que, preste atenção, o dinheiro, ele não é nem bom nem ruim, ele é um meio. Nós fazemos muitas coisas. Só que ele nos proporciona muitas armadilhas. Por exemplo, as armadilhas que o dinheiro pode nos proporcionar. Primeira armadilha, perder o controle. Porque nesse anseio de ter mais, de ganhar mais, de conquistar mais, você começa a fazer muita loucura, você faz empréstimos. Aí entra em financiamentos intermináveis. Entra em situações que são maiores do que você pode suportar. Outra armadilha, perder a família. Porque você se torna uma pessoa que só tem tempo para o trabalho. Você só tem tempo para o trabalho. Trabalha. Porque aí você fala, por que você está trabalhando tanto assim? É porque meus filhos, é porque eu tenho que proporcionar, eu tenho que construir, eu tenho que fazer. Mas entenda uma coisa. O mais importante não é o que você deixa para os seus filhos, e sim o que você deixa nos seus filhos. Eu vou ler um texto para vocês. Não sei se você já conhece esse texto aqui. Esse texto eu deixo sempre salvo no meu bloco de notas, porque eu costumo ler sempre ele. Chama Texto de um Pai Moderno. Quem conhece esse texto aqui? Então vocês vão conhecer agora. Esse texto diz o seguinte: sou um pai moderno. Muitas vezes perplexo e angustiado. Passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo do agora. Nessa luta, renunciei ao presente. Com prazer e orgulho, preenchia cada ano minha declaração de imposto de renda. Cada linha acrescentada era resultado de muito trabalho. Casas, apartamentos, sítios, automóveis do ano. Tudo isso havia custado dias, meses, semanas de trabalho intenso. Mas eu estava construindo o futuro da minha família. Quando morrer, deixarei minha família amparada e segura. Para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens, não me contentei com um só emprego. Cheguei a ter 3 e ainda vendia parte das férias. Viajar a negócios, almoçar com executivos, reuniões intermináveis. A agenda lotada era a minha rotina. A rotina de um homem dinâmico e bem-sucedido. Mas o tempo foi passando, eu fui me esquecendo de coisas que não poderia ter esquecido. Esqueci que a verdadeira declaração de bens está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas linhas quase escondidas onde se lê: relação de dependentes. São os meus filhos que coloquei no mundo e a quem deveria ter dedicado o melhor do meu tempo. Meus filhos, novos demais, não estavam interessados em propriedades nem na importância que tinha lá fora. Eles só queriam um pai. Os anos se passaram e eu me entreguei de tal maneira à construção do futuro deles que não tive tempo de participar de suas pequenas alegrias. Aliás, o executivo não tem tempo a perder com bobagens de crianças. Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado e a mãe para o outro, e a família terceirizada, desintegrada, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos. Agora, estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Carlos e Patrícia. Do que vale tudo isso que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar tudo isso com a gente? Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado que se drogou e morreu, se não foi capaz de evitar a fuga de minha filha que saiu de casa
e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por 2 nomes que tive de retirar da minha relação de dependentes. Os nomes de Carlos e Patrícia. Carlos morreu aos 14 anos e Patrícia fugiu de casa 1 mês antes de completar 15. Armadilhas do dinheiro. Perder a família. Ou então, negociar a fé. Negocia-se a fé. Porque em prol de ganhar dinheiro, você abre mão de seus princípios, da sua ética, dos seus valores, da sua moral. E você começa a se corromper, você começa a abrir mão de muita coisa que tem valor. Porque o que ocupa a sua mente em 100% é ganhar dinheiro. E Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, verso 25, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Então, meus irmãos, eu quero pensar com vocês sobre as finanças do casamento. Porque tem muito casal que está olhando para o lado errado com relação às finanças. Quem aqui já teve uma conversa séria com seu cônjuge sobre finanças? Levanta a mão. E aí, foi bom? Geralmente não é, né? Geralmente não é. Talvez vocês tenham conversado sobre pontuar coisas que são prioridades. Talvez tenham discutido sobre um gasto inesperado, porque ela precisava daquela bolsa, que só tem naquela vitrine, que é a peça única, e ela não vive sem. Ou então você precisava, do acessório para o seu carro, ou então alguma outra coisa. Dinheiro pode ser bênção ou fonte de tensão no casamento. Seja qual for a sua realidade. Seja qual for a sua realidade financeira. Como nós tratamos esse assunto dentro do casamento mostra onde nós depositamos a nossa confiança. Por exemplo, olha só, casais que têm visão diferente sobre dinheiro. Para um, o dinheiro traz segurança. O outro gosta de colocar os pés no chão. O outro gosta de ter liberdade de gastar e de passar o cartão de crédito. Aprenda uma coisa sobre cartão de crédito. Cartão de crédito é até você usar ele. Depois que você usa, torna-se cartão de dívida. Então, porque o meu limite não. Cuidado com o cartão de crédito. Outro ponto, casais que não conversam sobre finanças. Muitos evitam falar esse assunto dentro de casa, achando que isso pode gerar discussão. Este é um assunto que precisa ser falado. E não se pode ignorar esse assunto dentro de um casamento. Outro, casais que caem na armadilha do materialismo. Querem ter, estão endividados, mas tentam manter um padrão de vida que não é o seu. Eu conheço um casal que quase se arrebentaram, se não se arrebentaram financeiramente, porque queriam manter um padrão de vida que não era o deles. Tiveram que vender casa, vender carro e recomeçar. Por quê? Porque tentaram sustentar aquilo que não era verdade. Ou então, casais que vivem preocupados e ansiosos. Sabe por quê? Porque a insegurança financeira gera isso. A insegurança financeira gera medo do futuro, gera briga e muitas vezes desconfiança um do outro. Sabe, meus irmãos, eu quero deixar uma perguntinha aqui para você pensar antes de eu falar sobre 7 princípios para um casamento financeiramente consagrado. Pergunta, pense nisso aí, não responda nem fale com a sua esposa, por favor, tá? O dinheiro tem sido, tá até aqui a pergunta. O dinheiro tem sido motivo de estresse ou de paz no seu casamento? O dinheiro tem sido motivo de estresse ou de paz no seu casamento? Quero pensar com vocês aqui sobre 7 princípios para um casamento financeiramente consagrado.
Primeiro princípio está em Salmo de número 24, verso 1. Salmo 24, verso 1, vai nos dizer o seguinte: a terra e tudo o que nela há são de quem? O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Primeiro princípio que você precisa aprender aqui hoje para um casamento financeiramente consagrado é que o dinheiro não é seu. Fale para tua esposa, o dinheiro não é seu, fala para ela. Mas sem aumentar o tom de voz para ela, por favor. Como diz a Fabiana, o dinheiro dela é dela e o meu dinheiro é dela. Ela mudou o discurso agora. O dinheiro não é seu, é do Senhor. Nós somos mordomos, administradores. E quando um casal entende isso, quando o casal entende esse princípio, a maneira como eles lidam com as finanças muda. A maneira como eles encaram a vida financeira muda. Por quê? Porque eles começam a entender que Deus é o dono de tudo. Ah, porque o meu dinheiro eu ganhei com o meu suor. Você só ganhou corrigindo. Deus te deu, te confiou, para que você seja um bom administrador. Porque a terra e que tudo que nela há, tudo, repita comigo, tudo, são do Senhor. Segundo princípio, esse aqui é inegociável. Malaquias 3,10 diz: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. Dízimo não é uma questão financeira, e sim uma questão espiritual. Falaram que não é questão de dar, é questão de entender o princípio. Entender o princípio. É entender. E detalhe, não vou ter tempo de entrar muito aqui agora. O padrão, tem gente que fala, mas isso é Velho Testamento. Não, o padrão do Novo Testamento, se a gente for pela linha, é muito maior. Porque o padrão do Novo Testamento é lá que acontece em Atos. É tudo. Só que nós servimos a um Deus que nos ama. E confia. E fala aqui, ó, está aqui. Administra. Eu gosto de falar na nossa comunidade que o padrão do Novo Testamento é a generosidade. Eu vou falar isso daqui a pouco aqui. É ser generoso. Casais, presta atenção, casais que dizimam juntos, demonstram dependência do Senhor e colocam o reino de Deus acima do dinheiro. Porque eu não dependo daquilo, eu dependo do... Esse princípio demonstra confiança em Deus. Terceiro ponto. O dinheiro não deve controlar o casamento. Mateus capítulo 6, verso 24, nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta atenção. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Repita assim comigo: o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Casais que fazem do dinheiro o centro das decisões do casamento caem em ansiedade, desconfiança e materialismo. E aí o que acontece? A sua confiança fica em cima das finanças. E aí você acaba servindo a um senhor que controla, que é perigoso, que destrói. Quarto ponto, Provérbios 11, 24, diz o seguinte:
Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Quarto ponto para você consagrar suas finanças, as finanças do seu casamento, é generosidade como estilo de vida. Casais que aprendem a ser generosos, eles constroem um relacionamento forte. Sabe por quê? Porque o valor deles não está nas coisas materiais, mas está em abençoar os outros, abençoar o reino de Deus, abençoar o próximo. Generosidade como estilo de vida. Sabe, eu ia ler um texto para vocês aqui, mas é um texto um pouco longo, eu creio que eu não vou ter tempo de ler ele. Texto de Pacômio. É um dos pais da igreja do século I. E resumindo aqui, sabe como ele foi alcançado? Pela generosidade da igreja do século I. Sabe uma marca da igreja, da igreja primitiva? Muitos falam que é o Espírito Santo, né? Eles falavam em línguas. Não. Uma marca da igreja primitiva chama-se generosidade. E quando você vai ler a história de Pacômio, ele preso, incrédulo, foi alimentado por pessoas desconhecidas, que todo dia iam à noite na prisão alimentar eles, diante de uma grande fome. E acontece o seguinte, quando ele saiu da prisão, ele queria ver quem eram aqueles homens loucos que iam alimentar eles à noite. Ele descobriu que aquele bando de loucos eram seguidores do caminho, também conhecido como cristãos, que eram desprendidos de tudo e que se preocupavam com a dor do outro. Generosidade deve ser o nosso estilo de vida. Sexto. Quinto. Quem falou sexto, irmãos? Vocês querem me confundir? Sabedoria e planejamento. Provérbios 22, verso 3 diz o seguinte: o prudente antevê o perigo e toma precaução. Esse versículo é meu versículo. Eu costumo, quando ler esse versículo, falar que ele é meu. Esse versículo é meu. Porque às vezes eu sou tão prudente que eu enxergo perigo onde não existe perigo. Né, Fabiana? O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Sabedoria e planejamento. Presta atenção. Casais que têm suas finanças consagradas têm planejamento financeiro. Sabe quanto entra, sabe quanto sai. Casal que tem planejamento financeiro foge de dívidas desnecessárias. Planeja. A Açúcar foi muito feliz aqui no que ela falou. Você pode fazer a viagem dos seus sonhos. Sabe como? Se planejando. Se planejando. Mas sabe qual é o grande problema? A gente deixa tudo para a última hora. É novembro, você se lembra que vai ter férias em fevereiro, aí você fala, poxa, a gente podia viajar, né? Para onde? Sei lá, a gente podia ir para os Estados Unidos. Aí você vai ver o preço? Não, não dá, muito caro, é lógico. Então vamos para Long Beach. Praia Grande. Nada contra, velho. Eu gosto muito de lá, tá, irmãos? E eu amo aquele calçadão para correr. Não sou Ultraman como o Fernando, que chama de Ultraman agora, né? Correu 80 quilômetros, ultramaratona, ele é um Ultraman. Mas a gente faz um 5 aí, né? Engatinhando. A gente faz, dá um jeito. Tira foto ainda, posta na rede social e fala assim, ó, corri, né? Pra ninguém falar que é... Irmãos, presta atenção, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer a viagem dos seus sonhos. Basta você se planejar. Nós já estamos nos planejando para janeiro de 2026 e já temos uma conversa aberta para janeiro de 2027. Ai, mas... se Jesus voltar até lá, o anticristo fica com a viagem. Eu não vou. Você vai querer ir? Né? Planejamento. Você tem uma planilha, você tem um orçamento financeiro? Você sabe quanto você gasta no mês? Né, Elis? Elisa... Você sabe quanto você gasta? Aliás, você sabe quanto você ganha? É importante saber isso primeiro, né? Precisa se planejar.
Precisa saber quanto entra, quanto sai. Precisa falar para na hora que tem que falar para. Precisa entender, às vezes, o momento de dar um passo atrás. Conversava com a Fabiana, eu acabei tendo Você se descontrola financeiramente? Sim. Eu tive um descontrole agora aí nos 2 primeiros meses do ano, que eu tenho agora que parar tudo, como diz o Fernando, visão de drone, olhar tudo de cima e fazer alguns remanejamentos. É necessário sabedoria e planejamento. 6º ponto, agora sim. Vocês estavam ansiosos pelo 6º, está aí o 6º. Fidelidade nos pequenos detalhes. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Presta atenção. Independente da sua situação financeira, um casal, a forma como um casal lida com pequenas decisões financeiras, revela se estão prontos para receber mais de Deus. Pequenos desperdícios, presta atenção. Marca isso que eu vou falar. Pequenos desperdícios podem se transformar em grandes problemas no futuro. O ponto que eu mais gosto de falar é esse. O que eu mais gosto é esse aqui. Contentamento e confiança em Deus. Filipenses 4:12-13. Esse aqui é o texto áureo do contentamento. Sei viver na necessidade e também na fartura. Olha só. Olha a declaração de Paulo. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. E a versão NVT ela coloca: de estômago cheio ou vazio. Com pouco, muito. A gente gosta desse versículo 13 aqui. A gente gosta disso aqui, não gosta, irmãos? Isso aqui você fala pro diabo até. Diabo, né? Posso todas as coisas por meio de... que me dá força. Mas o que fala antes? Tem que ver o que está falando antes do texto. Antes do verso 13. Contentamento. Contentamento significa confiar em Deus. Tem muita gente que reclama de tudo. Você ora agradecendo a Deus pelo prato de comida, mas reclama da mistura. Eu já vi isso, viu? Isso é contentamento? Nós precisamos demonstrar contentamento com aquilo que temos. Irmão, para de reclamar. Para de reclamar. A verdadeira segurança financeira, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A verdadeira segurança financeira não vem do saldo do seu banco, mas vem da confiança no Senhor. Que a todos provê ricamente. Agora a pergunta, qual desses princípios você precisa aplicar no seu casamento hoje? Depois eu vou mandar em PDF isso aqui para a Gláucia, quem quiser pode pedir para ela. Qual desses princípios você precisa aplicar no seu casamento? Então, nos 5 minutinhos que me restam aqui, eu quero, resumindo tudo que eu falamos aqui, 5 passos para um casamento financeiramente consagrado. Resumindo aqui para vocês. Primeiro, ore juntos sobre as finanças. Ore juntos sobre as finanças. Peça direção a Deus sobre essa área. Você já pediu direção para Deus sobre essa área? Você já pensou em pedir aumento? Você já pensou em jogar na Mega Sena, Mega da Virada, né? Fazer o tigrinho, fazer o tigrão, fazer a Bet não sei o quê, é a Bet. Você pensou em fazer tudo, mas nunca pensou em pedir a Deus uma direção. Eu, no meu momento mais difícil da pandemia, trabalho com vendas, eu sou representante comercial, trabalho no ramo de joalheiro. Parou, fechou tudo. Ih, lascou. Falei, Jesus, você está com um problemão agora, o que eu faço? Deus me deu a direção a abrir minha agência de viagens. E hoje eu tenho 2 fontes de renda. Deus
nos direciona, mas nós precisamos ter ouvidos, porque quem tem ouvidos... Segundo, tomem decisões financeiras em unidade. Abrindo um parênteses sim aqui, quem na sua casa tem mais habilidade com finanças? Os irmãos até que levantaram a mão. Sabia que pode ser a mulher, às vezes, se ela tem mais habilidade? Eu conheço, né? Estou falando da minha experiência local. Tem homens que são um desastre com dinheiro, irmãos. Sabe aquele louvor que o Samuca canta sempre aqui? Dinheiro na mão é vendaval? Vocês cantam aqui essa música? Vocês cantam aqui? O Samuca canta essa música aqui, não? Não canta mais, né? Ou então aquele outro, deixa a vida me levar. Esse canta ainda, né? Tem homem que é assim. Com dinheiro, não sei, caiu na conta, não sei para onde foi, de onde veio, não sei. Mas aí tem uma mulher do lado dele que sabe lidar com finanças. Coloque o dinheiro na mão de quem sabe lidar com o dinheiro. Ponto. E aí quem sabe lidar com o dinheiro, controla aquele que tem dificuldade com finanças. Sabe, irmãos? E aí a partir disso, vocês tomam decisões financeiras em unidade juntos. Outra coisa, não escondam gastos um do outro. Quem já viu essa situação? Levanta a mão. Eu estou vendo um monte de casal cutucando o outro. Por quê? Fernando, você vai ter que depois fazer uma sessão de descarrego aqui, viu, irmão? Sabe, irmãos? Não escondam gastos um do outro. Não esconda. Seja transparente. Terceiro ponto para você fixar na sua mente. Dízimo e generosidade como? Repita assim comigo. Dízimo e generosidade como prioridade. Amém. Confiem em Deus e não no dinheiro. Quarto, evitem comparações e materialismo. Construam, meus queridos, uma vida financeira baseada no propósito de Deus, no contentamento e não na pressão social, na pressão do que os outros dizem, na comparação. E para encerrar aqui, façam planejamento e estabeleçam metas. Façam um planejamento. Como você quer chegar em dezembro na sua vida financeira pessoal? O que você quer quitar até lá? Qual o seu objetivo? O que você quer fazer? Sabe que organizar as finanças fortalece o casamento e evita crises. Eu não estou com essa pesquisa aqui, mas eu levei num dos nossos cultos que uma grande parte dos problemas conjugais está relacionado a finanças. Uma grande parte dos problemas conjugais está relacionada a finanças. E para terminar aqui, perguntinha para você pensar, para você orar, avaliar. Sua vida financeira está realmente consagrada a Deus? Sua vida financeira está realmente consagrada a Deus? Meus irmãos, esse assunto é sério. E nós não podemos ignorar ele. Sabe que para você arrebentar sua vida financeira, você precisa somente de um cartão de crédito e 1 hora no shopping. É verdade. E aí, se parcelar ainda, você precisa de muito... Parcela? Você não pergunta nem o preço, você pergunta parcela? Qual o máximo? Só que para você colocar em ordem, no mínimo, com muito... Eu estou falando porque eu já fiz mentoria com pessoas que estavam arrebentadas financeiramente. No mínimo, fechando todas as torneiras, 1 ano para colocar em ordem. No mínimo. Já vi casos de 2 anos. Horas para anos. E aí eu te pergunto, a sua vida financeira está realmente consagrada a Deus? Eu queria pedir que vocês colocassem de pé. Fique de pé no seu lugar comigo. Eu quero orar com vocês. Pegue na mão do seu cônjuge.
Eu não sei qual a realidade que vocês têm enfrentado nessa área, mas eu quero que você feche seus olhos no seu lugar agora e comece a orar com o seu cônjuge. Comece a orar com ele. Primeiro, ore com ela, ore com ele. Comece reconhecendo Deus como o Senhor das suas finanças. Comece reconhecendo, Senhor, Pai, Tu és o Senhor das finanças do meu casamento. Comece a orar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o centro dessas famílias que estão aqui. Senhor, traz clareza nas decisões. Traz unidade, Senhor, nas decisões financeiras. Derrama, Senhor, sabedoria. Sabedoria e alinhamento, Senhor, nas decisões, na administração financeira do casal, Senhor. Pai, que esses casais que estão aqui, meu Pai, tenham sabedoria para administrar os seus recursos com prudência. Que eles evitem o desperdício. Evitem, Senhor, as dívidas desnecessárias. Que os desentendimentos, meu Pai, financeiros não sejam mais o centro, Senhor, de toda a tensão nos casamentos. Em nome de Jesus. Que seus filhos tenham cada vez mais corações generosos. Que os seus filhos expressem cada vez mais fidelidade a Ti, Senhor. Que esses casais tenham um coração generoso. Que esses casais sejam cada vez mais fiéis a Ti, Senhor, no que diz respeito às suas finanças. Pai, que eles coloquem Deus acima do dinheiro. Entendam, Senhor, o seu papel como administradores. Em nome de Jesus Cristo. Que cada vez mais, cada um dos seus filhos que estão aqui, meu Pai, apresentem contentamento, gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Comece a agradecer agora com a sua esposa, com o seu esposo. Comece a agradecer o que Ele tem te dado. Comece a agradecer agora pelo que tem feito na sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho muito. Agradeça. Seja fiel no pouco. Agradeça. Seja contente. Agradeça. Agradeça pelas pequenas coisas. Ano 2025, mês de abril, 4 meses, 3 meses e alguns dias se passaram já. O que vocês conquistaram? O que vocês deram de passos que você fala, olha que bênção isso. Agradeça. Agradeça pelo alimento, pelo pão não ter faltado, pela roupa que você usa, pela escola dos seus filhos. Agradeça. Agradeça. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem manifestado. Pai, levanta, meu Pai, uma geração de casais consagrados a Ti, Senhor. Levanta uma geração de casais que vão fazer a diferença pelo seu testemunho, meu Pai. Testemunho, meu Pai, mesmo no pouco. Demonstrem prosperidade, porque, meu Deus, a prosperidade não está relacionada a ter muito dinheiro, não. A prosperidade está relacionada com a minha mordomia, fiel no pouco. E o Senhor nos honra cada vez mais, colocando sobre o muito. Abençoe estas famílias, Senhor. Abençoe cada uma dessas famílias. Blinda, meu Pai, essas famílias contra os ataques do mundo contemporâneo, contra as imagens. Abençoe cada um desses lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que vocês vão ter um tempo agora com o Nando aqui de processamento, mas eu quero deixar uma tarefa. Lembra da escola? Para casa? Para casa. Para casa. Pega lá. Faça um planejamento. Faça uma planilhinha. Ah, eu não sei mexer no computador. Faz num papel de pão. Guardanapo, folha de caderno, sei lá, irmãos. Mas põe no papel tudo. E você vai ver que o Senhor vai te abençoar e te prosperar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.